Dona Alice e seus gatos. Prosa, Cidinha Souza Pinto. Cheshire, o gato de Alice no País das Maravilhas, e os gatos de Dona Alice representaram para mim a fantasia, os sonhos e os desejos de menina, criança que era. Que fascinante e intocável o mundo dos felinos. Dona Alice Lebes era professora primária, aposentada. Seu envelhecimento já se fazia notar. Tinha os cabelos brancos puxados para trás e presos em um birote. A pele era alva, talvez pela ausência de sol pleno. Mas um fato deveria ser considerado. Fora reconhecida como uma professora de nome na cidade. Ensinou a pobres e ricos, sem distinção. Dona Alice era tão conhecida e tão popular na cidade que, por vezes, as pessoas ficavam confusas. Seria pelo tradicional sobrenome de família? Seria por ter sido uma irrepreensível professora? Ou então, quem sabe, pelos seus gatos? Com minha certeza de criança, eu apostava que o motivo era mesmo por esses incontáveis bichanos, como a gente chamava, que habitavam sua casa. Ou seria Dona Alice quem morava com eles, que roçavam suas pernas, em suas saias que chegavam até ao tornozelo, ou se enroscavam uns aos outros? Era a grande amiga de mamãe, e por conta daquela amizade entre professores, nós a visitávamos com certa frequência, porque sair a passeio Dona Alice raramente o fazia. Dizia que suas pernas não ajudavam muito, e a subida da rua José Bonifácio para o centro era por demais pesada para seus tantos e tantos anos. Desconfio que tinha mesmo era apego indisfarçável aos gatos, que, mandões como são, reclamavam de suas ausências, mesmo que não fossem tão prolongadas assim. Minhas lembranças seguem aí, pelos meus 6 ou 7 anos, quando mamãe me dizia que faríamos uma visitinha para Dona Alice. Meu coração se enchia de alegria, e fosse qual fosse a hora, eu já estava pronta. Que poder teria aquela mulher sobre uma criança? Hoje, transcorridos tantos e tantos anos, quando fico a relembrar fatos da minha infância, posso afirmar sem erro que não era bem Dona Alice quem me atraía, quem me fascinava, pois apenas trocava 1 ou 2 palavras comigo. E até acho que com qualquer criança, pelo fato de já ter se fartado delas ao longo de sua vida. Mas os seus gatos, os gatos de Alice. Sei que enquanto ela e mamãe conversavam, eu, entre curiosa e atônita, percorri a antiga e velha casa de Dona Alice ali no começo da Rua do Sapo, uma das primeiras ruas da cidade, que ainda mantinha a sua rua de terra batida. As paredes de sua casa apresentavam os vestígios do tempo. Suas pinturas já estavam gastas e apagadas. Sob os olhares complacentes da velha professora e dos controladores de minha mãe, eu esgueirava-me pé ante pé pelos cômodos da casa à procura deles, os gatos. Não era tão difícil encontrá-los. Deparava-me a cada passo com um, outro e mais outro, e de vez em quando descobria mais um no meio daquelas quinquilharias. Estavam a espreitar as visitas. Misturavam-se, ora as velhas e puídas almofadas, ora sonecando sobre o piano já silencioso. Também faziam seus puleiros em antigos móveis da sala, as cristaleiras,
ou ainda sobre o quentinho do fogão de rabo, como eram chamados fogões a lenha. Os encardidos tapetes da sala e dos quartos eram seus refúgios prediletos. Isso sem falar na cama de Dona Alice, talvez o lugar preferido dos mais velhos. Eram seus poceiros, com legitimidade. O que me perturbava e muito mais a minha mãe era o forte e característico odor de casa antiga, escura, e do xixi de gatos. Esse cheiro poderia incomodar os que a visitavam. Dona Alice, mas ela já havia incorporado em seu rol de cheiros característicos, porque com toda certeza os gatos também deveriam perceber o seu. Eram solidários nessa troca. Xixi de gatos, conheço bem. O odor no ar. Uma simples manifestação para a oferta de uma xícara de chá ou café. Um pedaço de bolo quentinho, recém-saído do forno e vindo gentilmente num pratinho todo florido, com bordas douradas, trazidos pela voz doce e morna de Dona Alice. Mamãe olhava, desculpava-se, alegando que já teria que sair, alegando um motivo de outros afazeres, e despedia-se com uma pressa maior do que na realidade tinha. Não gostava, saía emburrada, saía arrastada. Filha, ela não lava as mãos, e na comida deve ter tempero de todas as cores dos pelos dos gatos, dizia mamãe baixinho, mas num tom já definitivo, como fosse para Dona Alice não perceber. Claro que percebia e sabia. Mas como deveria ser gostoso aquele bolo com uns poucos pelos de gatos pelo meio, e um café ou chá com leve odor de xixi. Pensava eu em minha fantasia de criança. Enquanto viviam suas vidas, cada qual a seu modo, mas de maneira simbiótica, não tinham tempo para preocupações. Com a vida da cidade que crescia, que mudava, com as pessoas que nasciam, que morriam, com quem chegava ou saía. Dona Alice também desconhecia que a voz corrente em cada canto era mais ou menos assim. Há gatinhos abandonados? Levem para Dona Alice. Há gatinhos maltratados? Levem para Dona Alice. Há gatinhos famintos? Levem para Dona Alice. Apareceu um gatinho perdido? Levem para Dona Alice. Tem uma gata prenhe na praça? Levem para Dona Alice. Dona Alice e seus gatos conviviam há muito, e até hoje eu me pergunto sobre a natureza de cada um. A de Alice e a de seus gatos. Seria ela um felino disfarçado? Ou seriam eles um pouco daquela mulher? Mas gatos... Mamãe, por que nunca tivemos umzinho só, para deixar-me afundar minhas pequenas mãos em seus pelos fofinhos, e poder chamá-los carinhosamente por qualquer nome terminado em inho, gatinho, fofinho, miauzinho? Era tão apropriado para gatos. Não, filha, gatos não, dizia a mamãe, e carinhosamente eu continuava tentando convencer-me. Já temos os cachorros do seu pai para ajudá-lo na lida com o gado, e você tem o seu cachorro, seu cachorrinho. Gatos não convivem em harmonia com cachorros, pois eles fogem. Sempre quis acreditar, mas tinha certeza em meu íntimo de que algum dia as coisas poderiam ser mudadas, e até jurava que minha mãe não tinha lá inteira convicção do que falava. Não estava errada. Um tempo que eu nem poderia imaginar o quanto seria longo, mostrou-me que eu estava certa.
A longa viagem sem volta de uma mãe para um outro mundo foi dolorosamente acompanhada por uma gatinha de rua. Entrou em casa, permanecemos juntas, papai, mamãe e eu. Mamãe se foi e a gatinha também se foi. Deinha, seu nome. Nunca mais soubemos dela. Com certeza deveriam ter, ela e mamãe, seus segredos guardados às 7 chaves, que a mim não foram dados a conhecer, pelo menos não naquele momento. Gatos? Na infância não os tive, meus, mas com certeza alguns daqueles, os de Dona Alice, usando de seus mágicos poderes, se apropriaram de minha pessoa. Saíram da Rua do Sapo, em Pirassununga, e vieram morar comigo em meio às plantas e flores no pé da serra. Caminharam muito. Poderia ser aquele preto de profundos olhos verdes, ou de cor amarela, e os rajados, os tigrados, e os filhotes de cor cinza. Seria por acaso aquela siamesa com os profundos olhos azuis da cor do céu que fazem me lembrar de minha mãe? Ou seriam os que têm em seus fartos pelos a mistura de cores? Desvendar os mistérios da vida é despir-se da imaginação, da fantasia e da magia. Mas como é deliciosa a permissão para entrar nesse mundo felino. Somente os iniciados é que terão a chave para apenas uma parte da grande revelação. A chave do segredo está sendo dada a mim, pouco a pouco, hoje, no maravilhoso aprendizado com os meus amados peludinhos 4 patitas, há 23 anos, no Canto Mil, em Monte Alegre do Sul. Eles sim poderão continuar essa conversa, sem dúvida.